Olá, sou Marta Bistene, psicopedagoga e especialista em educação especial. Nós estamos aqui para continuar, falar um pouquinho sobre a alfabetização de alunos autistas. É, as pessoas às vezes perguntam, né? Os professores perguntam por que a gente tem assim direcionado tanto a fala, em especial para o autismo. Porque o autismo ele traz em si algumas especificidades que a gente tem que ter um olhar diferenciado no momento da alfabetização, né? Por todo o seu processo aí de pensamento, o seu processo de interação social, de comunicação. Então, é importante que a gente tenha alguns detalhes, né? Trabalhe algumas coisas bem específicas para a alfabetização do autismo. Então, nós vamos aqui apresentar para vocês o primeiro ponto, por onde iniciar a alfabetização. E aí eu vou trazer aqui as palavras da professora Daisy Serra, na verdade é uma citação que ela faz, né, num dos livros dela, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: partindo de uma premissa, né, de um início aí, de um olhar diferenciado, importante, especialmente nos casos do TEA, sem regulação do comportamento, não há aprendizagem com eficiência. É importante trabalhar em parceria com os profissionais para que o desenvolvimento para o desenvolvimento da autorregulação. Então aqui a gente está falando o seguinte: o que traz esse texto aí? Esse texto ele traz para a gente o seguinte: é importante que esse aluno autista ele tenha minimamente o seu comportamento, né, a sua autorregulação. O que é isso? Ele já tenha todo um pré-requisitos aí, ele já tem pré-requisitos da alfabetização, os quais a gente já falou em outros encontros, né? Então é importante que ele tenha tempo de atenção, que ele sente, que ele tenha um tempo aí de sentar, de ficar sentado, que ele já tenha uma interação com a turma. Então o processo de alfabetização, ele requer do aluno autista já um desenvolvimento aí, o desenvolvimento da autorregulação, né? Que a gente já possa aí trabalhar com esse autismo, tá bom? Então, é o primeiro ponto para a gente iniciar a alfabetização do autismo. É só reportando lá a questão do profissional. É importante a gente ter em mente que a alfabetização do autismo, como a gente já falou, dos autistas, como nós já falamos anteriormente, ela não se dá isolado, né? Não é só o alfabetizador. Nós temos vários agentes envolvidos na alfabetização desse aluno, exatamente para que possam trabalhar em conjunto com a escola a questão da autorregulação desse aluno. Então, você aí já tem o fono, você tem o terapeuta ocupacional, você tem o atendimento do psicólogo, então você já tem todo um trabalho aí, né, profissional de atendimento para esse aluno. Então, aí sim, a alfabetização ela é bem, já tem um campo bem fértil para que a gente possa fazer a alfabetização do autista. Em segundo, agora mais pedagogicamente, é importante que a gente tenha o início com as vogais, né? A gente lembrando que é importante que a gente trabalhe aí, hoje já tem pesquisas, já tem cientistas, estudiosos, que já nos mostra a eficácia científica do método fônico para os autistas, né? Para a alfabetização até em geral, das crianças típicas
e não típicas. Então, a gente vai partir, então, das vogais. Por que as vogais? Porque são os sons mais simples, né, que a gente aprende. Então, a gente já vai trazendo para o aluno autista o som das vogais. Então, começar pelas vogais não é uma regra arbitrária. Elas representam os sons mais simples de nossa língua e também aqueles que nos permitirão fazer e compreender rimas e aliterações, que são dois pontos importantes para a gente também trabalhar a alfabetização através do método fônico. Posteriormente, estarão presentes em formas de artigo, de pronomes, na formação de frases e aquisição da gramática. Então, as vogais são as letras assim que elas vão fazer as interligações, né, das consoantes com as outras consoantes para a formação da sílaba, né? Então, o som das vogais é legal a gente ter como início aí de trabalho os sons das vogais. Até porque quando a gente for desenvolver o trabalho com as consoantes, né, no método fônico, a criança já vai conhecer então o som das vogais. Isso vai facilitar o trabalho mais tarde, mais adiante, num próximo passo, a formação da palavra. Então, e também aí é uma orientação da professora Deise Serra, esse início de trabalho através das vogais. Bem, aqui eu vou apresentar o modo que eu gosto de trabalhar, tá bom? Não é uma regra, né? Não é um método, mas eu vou mostrar a vocês, por eu ter mais facilidade de falar e de mostrar o resultado através da forma que eu trabalho, então eu escolhi então trazer aqui para vocês como eu começo o trabalho de alfabetização com os autistas. Há alguns métodos, né? Há algumas formas já de trabalhar hoje com os autistas através de métodos e tudo, de metodologias, mas eu vou apresentar aqui como eu faço, como eu gosto de iniciar. Então, eu gosto de iniciar pelo nome da criança. Eu gosto de apresentar, então, o nome da criança, e aí eu faço essa prancha, né, que é a prancha do nome da criança. Eu faço tanto com o nome inteiro, como as letras, né, aqui eu coloquei só para apresentação, só com a ficha do nome, mas você pode fazer também com as letrinhas, que aí você já vai trabalhando também o som das letras. E eu parto então das vogais do nome da criança, né? A professora Deise Serra nos orienta a começar por A e I e depois então trabalhar o E, O e o U, né? Também é um modo, né, de se trabalhar. Mas aí eu faço o quê? Eu contextualizo então as letras, as vogais do nome da criança no início do trabalho. Então eu vou dando ênfase às vogais do nome da criança. Então, no caso aqui, sendo Gabriel, eu começaria então o trabalho de alfabetização com o trabalho do A, do I e do E. Bom? Ampliando o vocabulário. Então, agora a gente vai passar já para as atividades, né, de ampliação de vocabulário, como que a gente vai trabalhar isso. Aqui eu estou apresentando um material estruturado, que é o material, assim, como eu gosto, é a metodologia que eu mais gosto de usar com os alunos autistas, é a questão dos materiais estruturados. Então, eu vou mostrar aqui, um jogo, né, é, de letras e gravuras, né? E junto com esse jogo, vai também as cartas com as vogais.
Então, vamos apresentar um jogo de vogais e mostrar como a gente trabalha passo a passo. Então, o nosso passo a passo vai ser baseado nesse jogo aqui, tá bom? Então, o primeiro passo, o que que eu faço? Eu trabalho as gravuras, eu não apresento as vogais, né? A gente está trabalhando lá com o nomezinho dele, então ele já está ouvindo aí o som de algumas vogais, né? Aí dependendo do nome da criança, mas eu não destaco o aprendizado ainda da letra, né? Da forma da letra. Então, eu vou trabalhar só o nome e os sons das vogais do nome da criança. E paralelo a isso, eu vou começar a trabalhar as vogais com essa criança. Então, primeiro eu exploro a questão das gravuras. É muito importante nesse momento a gente observar a função dessa gravura para a criança. Se a criança vai compreender a gravura que você está apresentando, se o formato daquela gravura está sendo acessível, né, para o aprendizado dessa criança, será que esse desenho vai trazer para a criança, ele vai assimilar o concreto, né, o real a essa gravura? Ou será que você vai ter que utilizar figuras reais? Então, isso é muito importante a gente prestar atenção, né? Como que é a receptividade da criança da informação gráfica que você está passando para ela. Então, é um ponto que a gente tem que observar, a gente tem que avaliar. Muitas vezes a gente monta materiais maravilhosos, com gravuras lindas, bichinhos, figurinhas, só que a gente trabalha com essas gravuras e a criança não tem um aprendizado. Pode acontecer da criança não estar entendendo o que você está querendo passar para ela com aquilo ali. Então, é importante que o material do autista seja um material, que eu costumo dizer, limpo, né? De fundo, dar foco, né? Bem, focar bem a questão da imagem que você vai trabalhar. E essa imagem ser uma imagem funcional para essa criança, que ela tenha a receptividade de realidade, de representação da realidade, tá bom? Então eu primeiro faço toda uma avaliação, né, dessas questões e também a ampliação do vocabulário dessa criança. Então, eu vou trabalhar o que que é isso? É um pássaro, pássaro o quê? É um bichinho, onde ele vive, né? Ele anda na terra, ele é do céu, então você já vai trabalhando algumas questões aí da figura, da função da figura, para que serve, o que que é, quais são as cores que tem ali. Então, e vai falar bastante vezes para essa criança, isso aqui é uma ave, isso aqui é uma ave, né? A gente vai dar um som assim bem mais destacado para o A. Mesma coisa com o elefante, com a ilha, com o ovo, com a uva. Então, você já vai dar à criança aquela possibilidade de ela estar ouvindo o vocábulo, né? Ouvindo a palavra, ouvindo o som das letras, dos fonemas. Então, isso é importante para a gente começar a trabalhar a questão da alfabetização com o autista. E sempre lembrando, é importante que a gente apresente as gravuras, que ele entenda o que é aquela gravura e aquela gravura tenha significado para ele, tá bom? Segundo passo, associação de imagens e letras. Então, quando eu já tiver certeza que meu aluno está compreendendo a gravura que eu estou apresentando, que essa gravura tem um significado para ele já ouviu bastante o som da palavra, a gente já trabalhou até a questão, ave, ave, eu acho que inicia com A. E aí, então, depois você vai começar a associar aí a gravura e o som que você está falando no início da palavra com a vogal inicial. Uma outra dica é que a gente trabalhe o som isolado da vogal.
Então, ave, elefante, ilha, ovo, uva. Deixa as palavras que vem acompanhado de um sonzinho a mais para mais tarde, ok? Como urso, escova, né? Isqueiro, onda, árvore. Então, essas palavras vão deixá-las um pouquinho mais para adiante. Agora, nesse momento aqui, a gente vai trabalhar só com esses sons que a gente possa isolar aí o som da vogal. O terceiro passo é a associação de imagem-letras, mas só que é uma associação mais independente, né? Então, já trabalhamos lá a associação da letra e da gravura, e agora a gente vai deixar que a criança faça isso sozinhos, através do jogo aqui, vai ser uma prancha, onde a criança vai associar, né, que a gente chama aqui também de pareamento de gravuras, letras e gravuras. Então, ele vai fazer um pareamento aí de gravuras com as letras iniciais, porque nós já trabalhamos anteriormente. Um outro ponto que é muito importante a gente compreender, que aqui eu estou apresentando aqui para vocês um material. Esse material é um material estruturado. Então, é um material que a gente faz atividade e a gente desfaz a atividade. Então, você não vai ficar com registros dessas atividades que o seu aluno fez. Então, é importante que todo material estruturado seja acompanhado de um material escrito. Até porque a gente tem que também começar a trabalhar com o aluno a questão da escrita, né? Não é só a questão da leitura, não só da interpretação ou da consciência, né? Do som das palavras, mas também da escrita. Então, você vai ter que avaliar aí a coordenação motora fina desse aluno, a pegada de lápis, né? A escrita, a atenção do lápis no papel. Se ele tem algumas aversões aí, no caso do autista, se o papel irrita ele, que tipo de papel você vai utilizar, que tipo de lápis você vai usar, né? Você pode usar um lápis que traga para o autista certa resistência. Muitos autistas não escrevem, né? Falam, ele não gosta de escrever. Não é questão de não gostar de escrever. A questão é que o som do lápis no papel, para o autista, ele pode vir a trazer uma irritabilidade. Então, ele se esquiva de escrever por questões de sensibilidade sensorial. Então, é legal que a gente perceba qual tipo de papel, qual tipo de lápis que nós vamos dar para essa criança, se é o lápis de cera, se é uma canetinha sobre uma plastificação, se é, de repente, o início de um trabalho no quadro branco, a questão também da inclinação, né, do plano. Então, se o autista tem problemas de fixação, né, do olhar, ele tem um olhar fixo, né, assim, mais na altura, assim, horizontal, vamos dizer. Então, essa postura de movimentação de olho para baixo, para cima, né, que é a movimentação visomotora, ela pode ser prejudicada no autismo. Então, o que pode acontecer? Você pode apresentar uma atividade e essa criança não te dá uma resposta. Então, todas essas questões é importante a gente avaliar. O plano de escrita, o material que a gente vai utilizar para registro das atividades, nem que você faça num quadro e tire foto e você guarde como registro, ou então faça numa prancha, né, a escrita dessa criança, de fotografe, guarde também. Então, é importante que a gente tenha um registro para a gente guardar, né, uma materialização do trabalho aí, no caso, que você desenvolveu naquele dia com a criança. Então, aqui a gente deu esses 3 passos aqui, obviamente,
Isso aqui não se finda aqui, né? A questão da alfabetização é bem ampla. Aqui você vai poder, tem inúmeros exercícios, possibilidades de trabalho com a criança, mas a gente está aqui tentando auxiliar, né? Um início aí de alfabetização, dando algumas dicas para que você possa ter um sucesso na alfabetização do autismo. No próximo encontro, nós vamos andar mais um pouquinho sobre a questão da alfabetização. Aí a gente vai ver algumas atividades, a formação de palavras, como que a gente vai trabalhar a questão das sílabas. Então, no próximo encontro, a gente vai dar mais um passo aí de ideias e possibilidades de alfabetização do autismo, ok? Então, até lá!